Olá, muito boa tarde a todos, meus colegas, panelistas que apresentarei em seguida. Eu queria dizer do meu orgulho em estar aqui, na parte já, podemos dizer, final do Set Experience, e talvez nas últimas trilhas que a gente tem para discutir, e não por isso as menos importantes, que é a trilha da TV digital, da evolução da TV digital. A trilha da TV 3.0, que será aqui discutida sob aspecto de negócio, sob aspecto estratégico, com os nossos colegas presidentes das principais entidades que estão participando do processo. E dizer da minha felicidade e agradecer aí aos colegas do staff da SET e todos os colaboradores da SET, apesar de termos muitas limitações causadas pela pandemia, termos conseguido, através de uma modelagem virtual e através do Set Experience, levar informação e levar conhecimento e disseminar aquilo que a gente acredita importante para a TV, para a mídia, para a rádio, para todos os profissionais envolvidos. Bom, para falar um pouquinho aqui do futuro da TV, tudo evolui, e não é diferente no caso da TV. Nós temos aqui ilustres panelistas que provavelmente nem precisariam ser apresentados, mas teremos aqui o secretário Maximiliano Martinhão, secretário do Ministério. Muito obrigado, Max, permita chamar assim, né? Pelo apoio que tem dado aí em todo o processo e por estar dedicando esse tempo aí conosco, profissionais do ramo aí da mídia, tá? Também teremos o presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende, a qual eu agradeço aí e também teço meus elogios pelo brilhante trabalho que a ABERT tem conduzido, não só na questão da TV digital, mas em todos os aspectos que envolvem a radiodifusão. Teremos também outro colega, Márcio Novaes, presidente da Abratel, que também brilhantemente sempre tem apoiado aí a radiodifusão nos processos e nos momentos complexos, eu diria assim, né, porque a pandemia trouxe muita complexidade para algumas coisas, né? Então, agradecer novamente seu tempo, Márcio, e a tua participação aqui nessa sessão. E não menos importante, por último, né, talvez nesse momento a entidade mais ativa, que é o senhor Luiz Cláudio Costa, que é presidente do Fórum de TV Digital, o ambiente que está centrando e liderando aí a especificação da nova TV, que deve estar conosco, assim espero, nos próximos anos. Então, muito obrigado a todos. Eu vou começar uma conversa, eu gostaria muito que fosse uma conversa, ouvir a opinião de vocês, executivos e líderes de entidades, e no caso do Max aí, um secretário do alto escalão do Ministério, sobre a evolução da TV, não especificamente sobre tecnologia, mas sobre a importância da evolução da TV. E eu gostaria de começar com não uma provocação, né, mas com um preâmbulo de uns colegas aí da tecnologia, dizendo algumas coisas e em seguida voltamos aqui para a nossa conversa. Por favor, podemos passar os vídeos? Para o mercado de radiodifusão, a TV 3.0 é um grande avanço e a TV aberta vai continuar sendo uma plataforma de distribuição competitiva em termos de qualidade e experiência do usuário. Ela será capaz não apenas de manter o engajamento da audiência, mas também de viabilizar novos modelos de negócio com uma segmentação maior da programação e comercialização a partir da maior integração com a internet. Olá, amigos da SET. Estamos acompanhando com muita expectativa as discussões em torno das evoluções para a TV digital aberta no Brasil, o que estamos chamando da TV 3.0. O que está sendo estudado e proposto vai nos colocar, mais uma vez, adiante de tudo que experimentamos até agora, tornando o meio TV
ainda mais relevante para as emissoras e espectadores. Quando a gente discute o futuro da TV aberta, ou da TV 3.0, como nós temos chamado, o que nós estamos, na verdade, buscando é a manutenção da gratuidade, do acesso universal, de todos os atributos de transparência e credibilidade que a TV aberta sempre teve, mas principalmente da adoção de modelos de negócio tipicamente digitais. Bom, acho que já temos aí um fundo interessante para a nossa conversa, né? Vocês sabem, eu sou, por formação e por carreira, da tecnologia, né? E de uma forma, eu brinco, né, desapaixonado, eu queria fazer uma pergunta a vocês, né? Essa discussão de TV 3.0 e evolução da TV é importante para o negócio ou um upgrade simplesmente necessário aí para continuar rodando, igual a gente faz nos nossos sistemas operacionais de computadores, né? É relevante para o negócio esse upgrade, essa evolução da TV para 3.0? E aí eu gostaria de convidar, a sequência não é algo combinado, mas se o Márcio puder dizer alguma coisa para começar, por favor, Márcio. Muito bem. Boa tarde, Fini, boa tarde aos colegas, boa tarde ao Max, nosso secretário de Radiodifusão. Aproveito e parabenizo o Max, a equipe dele, pelo brilhantismo, pela competência com que tem conduzido a Secretaria de Radiodifusão, um setor tão importante para todos nós e para todos os brasileiros, já que o nosso serviço é gratuito. Bom, Fini, além da honra da Abratel estar participando hoje aqui, eu entendo que são as duas coisas, né? A evolução tecnológica é necessária, será sempre necessária para o nosso setor, até porque não há um stop, não existe uma parada, há uma evolução constante de tudo isso, e sem dúvida é importante para o negócio, né? A gente vê que as coisas vêm evoluindo ao longo dos anos. Nós estamos aí com o primeiro ano do PPB de obrigação do carregamento do Ginga, nessa última versão, ou já como nós denominamos de uma maneira muito mais correta, o DTV Play, e nós sabemos que neste ano de 2021 nós teremos aproximadamente 1/4 da produção de TVs no Brasil chegando aos consumidores já com o Ginga D, com o DTV Play incorporado. Teremos no ano que vem, segundo conversas com a própria indústria, com a entidade deles, a Eletros, nós teremos algo em torno de 70% da produção da Zona Franca de Manaus já incorporando também o DTV Play. E, mais que isso, 99% da produção dos aparelhos de televisão no Brasil são Smart TVs. Então, acho que as duas coisas, né? Essa tecnologia nos trouxe para isso, nos obrigou um pouco a isso, e, obviamente, o modelo de negócio, né? Nós temos que estar ocupando os espaços que vão surgindo. E muito importante essa transição do DTV Play para a TV 3.0, porque ela vai nos colocando step by step, né? Passo a passo, para que a gente possa ir evoluindo e construindo também a nossa cultura e a cultura dos nossos telespectadores, né? Nós vamos passar para um outro formato muito mais dinâmico, e principalmente com aquilo que a gente ainda, nós radiodifusores, não estamos acostumados, mas tenho certeza que teremos toda a capacidade em todas as áreas de atuação de fazer o melhor, que é ter o canal de retorno, né? Eu acho que isso é importante, a gente vai ter uma evolução muito grande, e é muito importante também a atenção do governo, das entidades, dos órgãos que regulamentam o nosso setor, estarem atentos para tudo isso, né? Principalmente pelo fato de nós oferecermos um serviço gratuito e de altíssima qualidade, e um modelo que hoje atende a toda a população brasileira, quase que na sua integridade. Perfeito, perfeito, é isso. Senhor Flávio, como pensa a Bert, o futuro da TV será garantido por essas evoluções? Os acionistas terão ali sua remuneração?
Boa tarde, Fili. Boa tarde, Luiz Cláudio, secretário Max, meu parceiro e companheiro Márcio. Eu primeiramente quero agradecer aqui, Fili, o convite para participar desse painel da SET. É uma honra para nós da BERT estar aqui agora participando num assunto de vital importância para o nosso mercado, para o nosso setor. E não tem a menor dúvida que o projeto ATV 3.0 é de fundamental importância para que a TV aberta possa se manter competitiva e forte. É uma evolução tecnológica que trará avanços tão significativos que vai melhorar de forma enorme a experiência do telespectador. E não tem a menor dúvida que as emissoras de televisão vão se beneficiar, principalmente nos seus modelos iniciais, porque a partir dessa modernidade, dessa tecnologia, você pode direcionar, além da programação segmentada por geografia, conteúdo e publicidade para audiências específicas com base na massa de dados obtida e na criação de perfis individuais dos usuários. Isso é extremamente importante. Eu acho que é fundamental para que a TV, a televisão aberta, continue prestando serviços, trazendo entretenimento, informação, mas principalmente com uma tecnologia avançada, para que a gente possa fazer face aí a essas novas plataformas que se reinventam todos os dias. Eu queria destacar aqui também que a etapa de teste está sendo muito bem conduzida pelo Fórum, está aqui o nosso presidente, Luiz Cláudio, e o apoio do Ministério das Comunicações, viu, Max, tem sido um fator essencial para o êxito do trabalho. Acho que numa próxima etapa vai ser muito importante que a gente discuta uma regulamentação específica. A BERT se preocupa muito nisso, muito com isso, nós temos discutido muito isso, para que a gente possa dar sustentação à introdução dessa nova geração de TV. Acho que isso vai ser fundamental. Existem vários desafios com a chegada da TV 3.0 e especialmente com relação à canalização, porque nós temos aí uma faixa remanescente do HF que está amplamente ocupada pelos canais digitais atuais. Então, eu acho que vai ser extremamente necessário discutirmos muito isso, e é um desafio que a gente vai conseguir resolver facilmente. Acho também que o diálogo com o setor, Fini, é também muito importante, porque nós precisamos construir um arcabouço regulatório simétrico, para que possa assegurar um lugar à inovação, atendendo expectativas e necessidades da sociedade e principalmente do nosso segmento, que é a radiodifusão. Acho que isso é muito importante também. É fundamental a modernidade que isso vai trazer aos novos modelos comerciais, e quando falamos de emissoras comerciais, isso é fundamental, porque a sobrevivência da TV aberta passa por essa tecnologia moderníssima, porque senão a gente fica completamente fora da possibilidade de concorrer com essas novas plataformas que surgem e se modernizam todos os dias. É fundamental isso. E a ABERT tem grande experiência nos trabalhos dessa natureza, e nós trouxemos uma ajuda bastante significativa, e a Abratel também, sem dúvida alguma, muito conhecimento no processo de digitalização da TV aberta. Acho que a ABERT e a Abratel foram fundamentais para aportar esse conhecimento nesse processo. E quero terminando aqui dizendo o seguinte, que a ABERT está e permanecerá sempre à disposição para contribuir nessa nova etapa, principalmente discutir, dialogar, para sempre uma convergência nesses assuntos que são fundamentais para o mercado das nossas emissoras e dentro da radiodifusão. Era isso. Obrigado, Fini. Nada. Muito obrigado pela tua opinião e en passant, né, como foi
justamente registrado, tanto pelo Márcio quanto por ti, Flávio, registrar aí, viu, Maximiliano, o apoio que o Ministério tem dado. O Luiz Cláudio deve falar um pouquinho disso depois aí, não sei, mas assim, em todo o processo de especificação, ele está acompanhando e com recursos financeiros do Ministério a gente está levantando os testes aí dessa primeira fase do Call for Proposals para a TV 3.0. Então, agradecer ao secretário o apoio do Ministério aí a todos, né? Obviamente, não preciso dizer mais nada das entidades que elas estão conosco, mas Max, qual a tua opinião aí sobre essa necessidade ou não? Vocês que atravessaram brilhantemente aí, até esqueci de cumprimentar aí o leilão do 5G, né? É um trabalho muito legal de futuro também. Que futuro você entende ser importante para a TV? Essa evolução faz sentido? Boa tarde a todos, quero cumprimentar toda a audiência aqui do Set Experience, cumprimentar meus amigos aqui, o presidente da Best, o Flávio Lara, cumprimentar o presidente da Bratel, Márcio Novaes, o presidente do Fórum, Luiz Cláudio, também você, Carlos Fini, por organizar esse evento, né? Eu gostaria de dizer aqui da parte do Ministério das Comunicações que nós estamos debruçados sobre essa preocupação desde que o Ministério das Comunicações foi recriado. Uma primeira ação em relação à necessidade de ter atenção a esse futuro da televisão, a esse futuro da radiodifusão, foi que na Secretaria de Radiodifusão, pela primeira vez, passou a contar com uma área específica para cuidar da inovação, né? Então, desde que essa área foi criada, então a gente vem trabalhando com o Fórum, né? Fizemos uma parceria com o Fórum, essa parceria foi inaugurada na Semana Nacional de Comunicações. Tivemos a oportunidade de fazer demonstração aqui no Ministério das Comunicações de duas tecnologias que podem vir para o sistema de televisão 3.0, né, que foi o áudio imersivo e também a televisão 4K e 8K, né, com imagens que conseguimos de altíssima qualidade, né, e tivemos a oportunidade de fazer essas demonstrações aqui no Ministério. Isso tudo por quê? Porque a gente tem a convicção de que as comunicações, e não só a radiodifusão aqui no Ministério, né, estão passando por uma transformação. Essa transformação passa por uma evolução tecnológica, né, decorrente de uma evolução tecnológica, e a radiodifusão permeia uma série de processos que estão acontecendo, a internet, o 5G, a inteligência artificial. Então é importante que a televisão se prepare para todos esses processos que estão acontecendo em paralelo com o futuro da televisão. E aí, no particular da televisão, é sim uma evolução tecnológica, mas com profundos impactos no modelo de negócio. E impactos positivos, né, como já foi mencionado aí, né, tanto pelo Márcio como pelo Lara, né, impactos positivos no sentido de trazer novas opções para os radiodifusores, de geração de receita, de oferta de serviço, de melhoria da qualidade, da experiência do usuário, seja porque é um áudio imersivo, uma televisão de alta definição, seja porque vai haver integração com a internet, integração com bases de dados que hoje a televisão não consegue acessar, mas que poderá passar a acessar, enriquecendo o conteúdo que é oferecendo. E aí a gente tem a visão que a televisão ela vai continuar sendo relevante nesse mundo de comunicações que são individualizadas pelo meio do celular, mas que precisam ser massificadas. E que quem tem capacidade de massificação é o sistema de radiodifusão. E no caso do sistema de audiovisual, é por meio da televisão aberta. E aí a gente tem sim bastante oportunidade a ser exploradas por meio da televisão 3.0, pela flexibilidade que ela traz de diferentes alternativas tecnológicas. E aqui no Ministério, quero agradecer a referência que o presidente Márcio fez a respeito do trabalho relativo ao Gingadê, né? Foi uma das primeiras medidas do ministro Fábio Faria. Ele abraçou essa causa de estabelecer obrigações para que as televisões
fabricadas no Brasil a partir de 2021 e até 2023, progressivamente vai aumentando a quantidade de televisores que contam com o Ginga D, com o DTV Play, e isso vai ser uma revolução para o setor de radiodifusão em termos de trazer oportunidades, como mencionei. Então é muito importante que a gente, enquanto setor, nós aqui da política pública, do Ministério das Comunicações, junto com o setor, comecemos a estabelecer políticas para criação de conteúdos, para promoção da digitalização, da integração com outros meios, como também foi mencionado pelo presidente Lara. Basicamente é assim que eu vejo. É uma evolução tecnológica, mas com profundas oportunidades, impactos em termos de oportunidades para o modelo de negócio da televisão. Perfeito, perfeito. E lembrando, Max, assim como na primeira fase da TV digital, ela conquista barreiras para o Brasil, né? O Brasil praticamente empurrou aí, essa palavra não é adequada, mas direcionou, né, a América do Sul a um padrão digital e acredito que dessa vez não será diferente com nossos fóruns internacionais aí, tanto com a Câmara Americana quanto o Convênio Brasil-Japão. Isso sempre traz barreiras, atrai negócios aos brasileiros, né? As empresas brasileiras. Eu não quero, Fini, roubar a fala do presidente Luiz Cláudio, mas a nossa sociedade de engenharia de televisão é de altíssimo nível, são profissionais do mais alto gabarito, né? O pessoal que está no SBTVD é de altíssima competência, nível global, e a gente tem certeza que esse trabalho que está sendo liderado pelo Fórum tem impacto em diversos países e a gente vai ter a oportunidade de replicar aquele sucesso que tivemos na implantação da televisão digital. Verdade, Marcos, verdade. Bom, senhor Luiz Cláudio, o senhor que está no epicentro do furacão, do Call for Proposals, o que o senhor diria para a gente do futuro da TV, Luiz Cláudio? Bom, primeiro cumprimentar todos vocês, Fini, obrigado pelo convite, cumprimentar o Max, agradecer a iniciativa e a parceria que esse governo tem demonstrado, o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Radiodifusão tem demonstrado, tem praticado, né, com a radiodifusão, com o Fórum particularmente. Então eu agradeço também, cumprimento o Márcio Novaes, da Abratel, o nosso também o Flávio Lara Rezende, da Abert. Fini, eu já te abracei. E eu acho o seguinte, eu tenho um conceito que eu acho que é muito válido que ser colocado aqui. A sua pergunta fala em evolução tecnológica e relevância para o futuro do negócio TV. Nenhum negócio que não evolua, ele subsiste. Nenhum negócio que não se apegue a uma evolução, que não se preocupe em evoluir constantemente, ele sobrevive. Se a gente for voltar no passado, a gente vai ver uma série de marcas e de modelos de negócio que sumiram porque não evoluíram tecnologicamente, evoluíram socialmente e não atenderam às demandas que as pessoas que consumem esse modelo de negócio desejavam. E a televisão aberta no Brasil passa por esse momento agora. A gente precisa só retomar, talvez, acho que todo mundo já sabe, mas talvez alguns não tenham conhecimento, que a TV, se fala muito em TV 3.0. A TV 3.0 é a que vai nascer a partir de 2023, mas sabe, só explanar rapidamente que ela começou no Brasil em 53 com a chamada TV 1.0. Nos anos 70 ela ganhou a cor, que a gente chama de 1,5, 1.5. No ano de 2006, 2007, ela começou a ser implantada a TV digital no Brasil, que é a 2.0, e agora em 2021, com o DTV Play, é a 2.5, que entra o áudio mesmo, o DTV Play, que vai permitir interatividade, como o Flávio também citou aí, o intervalo segmentado por faixa de consumo e etc. E agora a TV 3.0, que os estudos estão aí a pleno vapor, já citado com apoio financeiro do Ministério das Comunicações, que foi fundamental para que esses estudos pudessem começar. As propostas foram enviadas, os documentos estão sendo analisados, os formatos e equipamentos estão sendo testados e o modelo de todos esses estudos. Mas eu falava que nenhum modelo de negócio sem que ele evolua. A TV precisa também, a TV aberta no Brasil, ela precisa atender os anseios das pessoas.
precisa ser interativa, ela precisa ser individualizada também. Eu preciso ter uma TV que atenda questões menores. Não adianta eu falar para todo um território, né? Eu tenho que falar para todo um território, mas diferente, de diferentes modos, para diferentes pessoas. E é isso que a TV 3.0 vai permitir, que o nosso sistema de TV aberto no Brasil vai sempre preservar a sua universalidade, que é muito importante, a sua gratuidade, né, e a sua penetração nacional. Se a gente parar para pensar, a partir dos anos 70, com as transmissões via satélite, o Brasil tem força imensa de integração nacional através da televisão. A televisão promove educação, ela promove cultura, ela promove unidade federativa. Ela é uma questão até de segurança. Nós temos que preservar essa característica da televisão aberta brasileira. E essa tecnologia está nascendo, está chegando na televisão aberta para preservar valores. Eu me lembro, falando de modelos de negócio, só para encerrar e não ficar muito longo, falando de modelos de negócio que se preocuparam com a tecnologia, eu lembro que quando o videocassete chegou no Brasil, todo mundo disse assim, o cinema vai acabar. E eu só queria lembrar para as pessoas que de repente não se perceberam que quem acabou foi o videocassete. O DVD depois também acabou. E o cinema continua aí, renovado, tecnologicamente renovado, evoluído. Hoje a gente tem tecnologias maravilhosas para ver filmes com cinema 4D e uma série de coisas. E o videocassete, né, a mídia, tanto a fita depois como o disco, acabaram, foram substituídos por outras tecnologias e não se reinventaram. Por isso a TV 3.0 já está sendo trabalhada para nascer, para que ela continue sendo relevante, para que ela continue fazendo parte do dia a dia dos brasileiros, com informação, com cultura, com entretenimento, com unidade federativa, promovendo tudo que ela sempre tão bem no nosso país. Verdade. E lembrou bem, porque eu me vi também nessa questão do VHS, das locadoras de fita, e se comentava mesmo do fim do cinema, e me vi há algum tempo atrás na fila para assistir Toy Story, e certamente estarei na fila para assistir 007. Então, as coisas não são assim, não se substituem, né? Mas o fato é, Luiz Cláudio, e talvez eu pudesse engatar por aí e a gente fazer o rodízio ao contrário agora, né? Se fizermos um search aí nessas OTTs que estão disponíveis na maioria das TVs conectadas aí, em conteúdo 4K, todos os últimos lançamentos são 4K e assim, quase acho que essa quantidade, essa percentual sobe de 80%. E áudio imersivo, então, seja o padrão que for, né? Ele está presente nessas ofertas de OTT que estão nas TVs que a gente compra. Da mesma forma que estarão no DTV Play, né? Estão nas TVs que a gente compra e vêm embarcadas ali junto com o fornecedor, né? E se a gente não conseguisse, e essa pergunta me marcou muito, você é testemunha disso no fórum, nas conversas do conselho do fórum, e se não fizermos, né? A gente consegue competir com isso? Seja por uma questão técnica ou por uma questão regulatória, como ficaria o futuro da TV se ela não conseguir caminhar para o modelo híbrido e competir com esses níveis de qualidade e essa capacidade de endereçar conteúdo personalizado que os meios digitais oferecem? Como ficaríamos, na tua opinião, Luiz Cláudio, sem evolução? Eu vou fazer um paralelo aqui, depois eu vou responder, mas eu vou fazer um paralelo, mudando um pouco aqui para te provocar um pouco. Como você acha que ficaria a mobilidade no mundo sem o carro que está chegando com força total aí agora? É por aí, entendeu? A gente não pode parar de evoluir, a gente não pode parar. Vamos falar um pouquinho do que a gente perde se a gente não tiver a TV 3.0. Vamos lá, na área de radiodifusão, a gente perde a interatividade, a gente perde essa penetração mais capilarizada para alcançar mais qualidade. Porque hoje a televisão aberta ela alcança quantidade, mas essa evolução 3.0 vai me permitir alcançar qualidade de telespectador, desejos individualizados, segmentados. Hoje eu atinjo uma nação inteira em faixas e pedaços dessa com conteúdos e atendendo expectativas
diferenciados ao mesmo tempo. Então, a radiodifusão perderia com isso. Mas não é. A indústria da transmissão perde. Se eu não movimentar esse mercado, eu paraliso esse mercado existir. Então, eu diminuo a capacidade de produção da indústria nacional. Os aparelhos vão se vender por novas tecnologias. A televisão hoje, pelo que eu andei pesquisando, a durabilidade hoje de uma tela de TV é de 7 anos. Mas se eu não fomentar o desejo, o aspiracional das pessoas, uma televisão com mais recursos, com mais... Se eu não criar esse desejo nas pessoas, essas pessoas não vão movimentar da fabricação de receptores. Então, é importante, bem, software. A televisão 3.0 ser alimentada por software. Então, a indústria do software perde. A academia, né, as universidades técnicas que se debruçam, que, aliás, estão sendo também um fator fundamental na evolução da TV para toda a academia, todos os cientistas que estão hoje nas universidades, nas universidades federais de Minas, se não me engano, o Mackenzie, que é um dos polos de laboratório dos testes do 3.0, essa academia, esse número, sem número de cientistas pesquisando, usando, inclusive, desses recursos que o governo alocou no CNPq para a evolução tecnológica. Luiz Cláudio, talvez tenha um problema de conexão contigo aí. Dizer assim, olha, oi. Voltou? Eu acho que congelou. Voltou. Aqui. Congelou, a gente perdeu um pouquinho de conectividade aí, mas acho que você pode, por favor, concluir. Depois a gente volta para esse tema, no teu caso. Tá. Então, é dizer o seguinte, a cadeia produtiva imensa que deixaria de evoluir junto. Então, se nós não resolvemos estacionar e dizer assim, não, a 2.5 já está... A gente perde, a gente está deixando um futuro passar e a gente ficar à margem desse futuro. Eu acho que é por aí. A minha visão é... Muito obrigado, Luiz Cláudio, e eu peço a compreensão de todos, né? Houve alguma falha aí de conectividade, e a gente talvez tenha perdido, mas depois o Luiz Cláudio volta e pode colocar novamente algum ponto que não ficou claro, aí os colegas da SET vão me informar se isso aconteceu, tá? Mas, secretário Max, como o Ministério enxerga, eu vou dar exemplo, uma telefonia que não evolua, uma radiodifusão que não evolua, faz sentido, é cabível isso hoje em dia? Oi, Fini. Nós somos da opinião aqui que a radiodifusão ela não se limita só à distribuição final ao usuário de televisão ou do rádio, né? Como o presidente Luiz Cláudio mencionou, ela é uma cadeia, né? Então, a cadeia de produção ela é muito importante, tem o seu valor, tem todo o seu dinamismo, tem a importância para gerar audiência, né? O vínculo daquilo que é produzido com a cultura nacional, isso tudo tem valor, isso tudo gera valor para a radiodifusão, né? Toda a estrutura que existe para a produção de notícias debaixo do sistema de radiodifusão, isso tudo tem valor, né? E aí quando chega no processo de distribuição ao usuário final, se nós perdemos a oportunidade de atualizar esse sistema de distribuição final para chegar com um conteúdo ao usuário final, conteúdo enriquecido, com interatividade, com qualidade melhor, com som melhor, etc. e tal, vai acontecer exatamente o que você falou, o risco de que a audiência e a atenção migre para outras mídias, para outros meios. Não de que a cadeia, aquele início de cadeia da radiodifusão deixará de ter importância. Não, mas essa etapa da cadeia que cuida da distribuição pode perder relevância. Então, por isso que é importante a gente construir esse processo e, na minha opinião, a gente está fazendo isso de uma maneira muito qualificada, porque a gente está fazendo essa discussão há 2 anos de concluir o processo de adaptação do analógico para o digital em nosso país.
Nós temos o analógico digital, concluir ele agora em dezembro de 2023, e a gente já está fazendo a discussão agora de qual a melhor tecnologia para a nova fase. Então, esse tipo de planejamento é fundamental para a radiodifusão, porque a radiodifusão ela tem a cobertura nacional, uma estrutura que está pronta nacionalmente, que chega em todos os rincões do país, a toda a população de todas as classes, de maneira gratuita. Precisa ser muito bem planejado esse processo para que alcance o resultado. Mas certamente, se a gente não cuidar desse processo, e que bom que a gente já começou esse processo agora, e a gente está tendo a oportunidade de fazer isso no tempo e na hora adequada, a gente vai conseguir alcançar os resultados que a televisão 3.0 vai trazer. Melhor qualidade de som, melhor qualidade de imagem, interatividade e mais do que tudo, eu acho que é importante o radiodifusor entender que esse é um processo que traz inúmeras oportunidades de negócio à radiodifusão. É um modelo em que a gente deixa, lógico, a publicidade continuará sendo importante. E, aliás, esse ano eu vi uma notícia de que a publicidade na radiodifusão continua sendo relevante, tão relevante que durante a Olimpíada teve uma matéria publicada nos Estados Unidos dizendo que nunca se pagou tanto e tão bem pela publicidade em radiodifusão como foi feito esse ano na Olimpíada. Por quê? Porque o momento e a universalidade alcançada pela televisão, pela radiodifusão, traz uma coisa que a internet não consegue. Né? A internet consegue alcançar pessoas ao longo do tempo. A radiodifusão consegue de maneira imediata, de maneira precisa, né? No momento que você lança a sua campanha. Então, isso tem valor. Né? Então, para que isso continue tendo valor, né, é importante que a gente faça esse planejamento em direção à televisão 3.0 para continuar dando valor a essa última cadeia, que é gratuita, que chega a todos os rincões do nosso país e é universal. Bem lembrado. E eu ia colocar justamente esse ponto da gratuidade, né? E também lembrar um outro ponto, secretário, que é importante de ser lembrado, né, que está existindo também apoio do governo, né, na digitalização dos municípios menores aí, para que eles recebam a TV digital. Também é um trabalho que está em paralelo com esse cronograma e andando também de uma forma bem interessante. Olha, muito obrigado, Marcos. Aqui, Claro. Sair aqui do cerimonial e falar disso, né? E aí contei com o apoio de todos os parceiros aqui, da Abratel, da Best, do Márcio, do Lara e também do Luiz Cláudio, né? Enquanto Record, né? E Fórum também, né? Esse é um programa magnífico. A gente está digitalizando e levando televisão de qualidade digital para os menores municípios do país com esse programa. Eu tive a oportunidade de estar lá na inauguração do projeto piloto lá em Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, e você vê a alegria das pessoas em receber televisão, diversidade de canais. Chegaram com o programa, chegou um número de canais além do que eles estavam acostumados a ter na cidade. E você via no olho das pessoas a felicidade de estar recebendo aquele sinal digital e aquela diversidade de canais que a televisão digital permite. Então, é realmente um programa muito importante isso. E, de novo, tudo dentro de um planejamento muito bem construído com o setor, conosco aqui do setor público, né, visando alcançar de maneira equilibrada, correta, o prazo de dezembro de 2023 para desligar o analógico. Né? E, novamente, o Brasil ser um case. Porque fomos um case como desligamos primeira vez as grandes cidades. Sucesso inequívoco, né? Exemplo para o mundo. E vamos ser um case agora quando desligar o resto do país. Perfeito. E lembrando que além de... E aí, Marcos, eu encaro isso como um trabalho até social, né? Porque aquela população ficaria sem entretenimento e sem informação aí depois de 23 se nada acontecesse, né? E esse projeto está preservando isso, é algo que a gente tem que sempre celebrar, né? E outra virada de chave também relevante para nós, aí estou falando
pelas redes, né, porque participo das redes, é que a gente está partindo para um modelo de site compartilhado nesses lugares. Né? E isso é interessante em nível de espectro, interessante a nível de canalização. A gente sabe que a localização única é algo relevante para a questão de espectro. Né? Então, assim, eu acho que esse projeto, além de ter um apelo social, ele tem ali uma virada tecnológica importante que nós estamos fazendo aí pelas redes também. A SET tem apoiado e tem grupos de estudo para isso daí. Mas, senhor Flávio, qual a opinião do senhor a respeito disso tudo? Né? Como a gente fica sem TV 3.0? Como a Berta enxerga isso? Sobreviveríamos? Ô, Fini, eu, antes de responder isso, quero uma coisa que você disse aí sobre os sites compartilhados, uma inovação. Eu queria dizer o seguinte, Brasília foi o piloto de compartilhamento quando nós compartilhamos a primeira torre em Brasília com uma mesma antena com então 6 emissoras classe especial de Brasília. Foi um caminho longuíssimo aquilo, vocês não fazem ideia, a torre digital em Brasília, nem todas as emissoras estavam convencidas de estarem compartilhando uma mesma antena, compartilhando uma mesma torre, compartilhando serviços, e hoje isso mostrou que isso trouxe economia para as emissoras, isso trouxe uma série de coisas que tornaram o nosso negócio mais leve, menos caro, isso foi muito importante. Então, você disse uma coisa aí que é fundamental, esse compartilhamento, principalmente das cidades em municípios menores, isso é muito importante para todos nós, importantíssimo para a população, ainda mais importante para a população do que para as próprias emissoras. E quero dizer também o seguinte, respondendo a sua pergunta, que a TV aberta, eu acho que sem essa nova tecnologia, sem a TV 3.0, nós estaríamos caminhando para uma desatualização tão grande que poderia levar à extinção da TV aberta no Brasil. Logicamente que eu estou sendo aqui um pouco terrorista, porque acho que a TV aberta ainda tem um caminho enorme ainda a trilhar, e maior ainda com a TV 3.0. Mas, levando em consideração uma coisa também muito importante, o número de telespectadores que a TV 3.0 trará de volta para a TV aberta, principalmente os jovens, que hoje, o que é a TV? Eu tenho dito muito que a TV 3.0 nada mais é do que um telefone celular grande, onde você traz a juventude, os jovens novamente, para uma tecnologia que eles conhecem, entendem, dominam e que trará uma qualidade tão grande de som, de imagem, que fará com que o nosso mercado, mais uma vez, tenha condições de trabalhar comercialmente de forma muito tranquila e confortável. E lembrando também o seguinte, a televisão sempre foi muito importante nesse processo de mudanças de tecnologias, de modernidade, de atualização. Começamos com a TV preto e branco, depois a TV colorida, e eu me lembro bem, você imagina, eu estou ficando muito velho, mas eu me lembro bem, na Copa de 70, eu estava com 8 anos, e na Copa de 70 nós nos reunimos todos na casa de um tio meu em Belo Horizonte para poder assistir a Copa de 70 ainda colorida experimentalmente. E foi um sucesso, você imagina. Então, se nós não focarmos nessa modernidade, nessa mudança de tecnologia, nós vamos estar fadados, com certeza, a morrermos na beira da praia, não tenha dúvida disso. Certamente, certamente. Um impacto muito grande para o nosso negócio, um impacto grande para o nosso negócio, um impacto muito grande
principalmente para essa coisa maravilhosa que é a TV aberta gratuita no Brasil. Isso é fundamental. Isso. Não podemos lembrar que todos os acessos de internet são de alguma maneira pagos, né? Não existe acesso de internet gratuito no sentido mais puro da palavra, né? Mas senhor Márcio, emendando nessa questão que já está praticamente esgotada lá da como ficaríamos sem evolução da TV, e já voltando a nossa conversa por um tema interessante, né? Que é integração com a internet, né? Faz sentido a TV não evoluir ou parar? E segundo ponto a ser explorado, Márcio, se concordar, faz sentido a TV se integrar com a internet? Aonde eu tiver disponibilidade de internet, eu passo a ter conteúdo entregue pelo ar e pela banda larga, e onde eu não tiver essa conectividade, eu entrego só pelo ar. Como você vê essa evolução da TV e como você vê essa feature que eu considero super relevante, porque ela está ficando presente em todos os países. Se você vê o ATC 3.0, se você vê as soluções que estão sendo aplicadas na Coreia, até o próprio Japão está estudando sistemas híbridos. Além da questão da evolução da TV, como vê a integração da TV com a internet, seu Márcio? Bom, eu espero ter mais ou menos 1 hora para responder isso, né? Mas vamos lá. Vou tentar usar um poder de síntese aqui. Mas, olha, Fini, eu até fiz algumas anotações aqui, e de tudo que eu ouvi, é difícil você falar depois, né? De tantas boas observações. Mas eu começo a responder fazendo uma provocação para o Max, que é um querido amigo e muito competente, já disse isso, secretário nosso, do nosso setor. Importante que a radiodifusão, ela tem demonstrado, ao longo da sua história, e principalmente agora com o Digitaliza Brasil, que foi citado pelo Max, ela tem demonstrado que ela sabe fazer muito bem uso do seu espectro. E olha que o nosso espectro está limitado, viu, Fini? A gente precisa de mais, viu, secretário? A gente precisa de mais espectro, porque nós já demonstramos por A mais B que nós somos extremamente capazes de fazer um bom uso dele. Mais que isso, de todas essas reflexões, o Luiz Cláudio foi muito feliz em falar do videocassete. Eu fiquei tão feliz quando eu comprei meu videocassete, mas nunca deixei de ir ao cinema. E continuo aí. Eu fiquei pensando nessa evolução toda que a gente vem vivendo. E a gente começa a observar o seguinte: a TV por assinatura no Brasil, ela começou porque as pessoas queriam ter uma qualidade de sinal melhor do que elas recebiam do nosso sinal de radiodifusão analógico antigo. Foi aí que a TV por assinatura se impulsionou no Brasil. Hoje, obviamente, a gente sabe, pelo DTH, pela fibra, pelo cabo, ela chega às casas levando uma quantidade enorme de conteúdo, de canais. Mas a gente também observa pelos números, mesmo no SEAC, mesmo no Serviço de TV por Assinatura, que a TV aberta, que as emissoras de radiodifusão, funcionam como se fossem lojas âncoras de shopping center. Né? Elas atraem credibilidade, elas atraem interesse, elas atraem exatamente esse poder econômico que é tão necessário para toda essa cadeia que vai nascendo. Essa terceira etapa, vamos assim dizer, da TV 3.0, com a internet, que você disse muito bem, Fini, a internet eu tenho que pagar. É como comprar um carro e não ter dinheiro para o combustível. Né? Eu preciso ter combustível, eu preciso ter banda larga para poder fazer essa máquina girar. Muito bem. O que eu penso disso? Inevitável? Inevitável. Nós nunca fugimos da raia e sempre buscamos isso. Como eu disse quando eu iniciei falando, nós da radiodifusão esperávamos há muito tempo um canal de retorno, para que a gente pudesse sentir, conhecer quem nos vê, quem nos assiste, quem é que gosta do nosso conteúdo. É homem, mulher, é alto, é baixo, é rico, é pobre,
tem condições, não tem, mora onde, né? Quais são os gostos, enfim, nós precisamos disso. O Flávio foi muito feliz no começo, na primeira parte da fala dele, quando ele falou da necessidade de diminuirmos, de acabarmos com essa assimetria, né? O Congresso Nacional, o Brasil, nós, eu acho que eu aproveito essa oportunidade, Fini, para até fazer uma provocação. Nós precisamos conversar mais, estarmos mais unidos, principalmente no próximo ano, com a chegada do 5G, com a chegada em breve da TV 3.0, que a gente possa estar firme e bem alinhado em defesa dessa nossa radiodifusão, que já não será tanto radiodifusão, ela será a divulgação, a propagação do nosso conteúdo por outros meios, que já se propaga pelo SEAC, né, pelo cabo, pelo satélite, e vai se propagar pela internet. Agora, a gente precisa lembrar que nós, com o nosso conteúdo, né, eu gosto sempre de fazer uma analogia do sanduíche, né? A parte mais gostosa de um sanduíche é o recheio. E quem produz esse conteúdo, quem faz esse recheio somos nós. Empregamos brasileiros, divulgamos a cultura brasileira, levamos notícia de altíssima qualidade, notícia checada, verdadeira, né? Hoje fala-se muito em mentira, em fake news, etc. A pessoa, quando tem uma dúvida, ela procura ligar o rádio ou a televisão para conferir se aquilo é verdade ou não. Ou seja, nós temos uma credibilidade enorme. Né? O brasileiro deprecia muito a jabuticaba. Acho que a televisão brasileira, a radiodifusão brasileira é mais uma jabuticaba, e que delícia, que coisa boa. Tomara que a gente tenha milhares de jabuticabas para fazer inveja para o mundo. Mas a gente precisa ter competência. E a gente precisa também valorizar o que é nosso. Nós somos lojas âncora, ótimo, maravilha. Mas vamos fazer com que isso se converta em resultados financeiros para nós. Porque a gente vive da publicidade. E a publicidade tem que ser nossa. Absolutamente nossa. Esse crédito tem que ser nosso. E mais que isso, Fini, que é um outro desafio também, que a gente precisa discutir muito, são os dados. A coleta de dados. A interatividade vai promover a coleta de dados. Nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito importante, muito séria, muito bem feita, muito bem construída. Óbvio que em breve precisará de alguns ajustes, mas isso é natural de toda evolução. Mas é importantíssimo que nós tenhamos um alinhamento para que a televisão, a radiodifusão, que neste final de semana a televisão completou 71 anos, e no ano que vem o rádio completa 100 anos de Brasil, a gente tenha finalmente o nosso canal de retorno com regras essas que não venham nos prejudicar, ao contrário, elas venham nos valorizar. E quem for de fora, que dê a reciprocidade para nós. Porque a comunicação social brasileira, ela está na Constituição brasileira. Se ela não fosse importante, lá não estaria. E eu vejo até mais a questão de soberania nacional. Portanto, a gente tem que olhar mais para o nosso produto com orgulho de ver o que nós estamos discutindo neste momento. Hoje nós estamos falando aqui de TV 3.0, de evolução tecnológica, onde nós, quando não construímos uma tecnologia, nós aprimoramos de tal modo que os outros vêm aqui para ver. É o caso da TV digital brasileira, que é um modelo japonês que foi muito bem adaptado e evoluído por nós, pela competência dos engenheiros que compõem a SET e que estão aí nas emissoras de rádio e televisão do Brasil. Então, eu aproveito essa oportunidade, que é extremamente importante, no local adequado, no fórum adequado, com os participantes mais ilustres e mais gabaritados para receber essa provocação, para que a gente possa não deixar para depois, agora, entrarmos nesse movimento, fazermos esse movimento para que a gente possa evoluir, continuar a evoluir, mas com respeito e sendo respeitado por tudo aquilo que nós construímos até hoje. Perfeito, concordo plenamente, Márcio. E adorei o paralelo do sanduíche, tá? E evoluindo no teu paralelo, né? A nossa outorga nos obriga a servir certos conteúdos e nos responsabiliza pelo recheio do sanduíche, né? Coisa que não acontece com todas as lanchonetes assim disponíveis, né? Mas Flávio,
como tu vê a integração com a internet? Uma evolução? Filho, não tem a menor dúvida. Existe uma complementariedade e integração que eu acho que é o que todos nós estamos querendo e almejando para que a gente tenha integração entre conteúdos broadcast, broadband. Acho que isso é muito importante. E passa necessariamente também por serviços de conectividade de banda larga de alta performance. Então, não tem a menor dúvida que essa integração é fundamental. A TV 3.0 e com todas essas novas tecnologias aí que surgiram, se não houver essa integração, acho que também não tem muito sentido a gente vir com essa TV 3.0. Com certeza, isso é muito importante para o nosso mercado, para o nosso setor, não tenha dúvida alguma. Perfeito, perfeito. Max, como o Ministério vê essa transição de tecnologia? Porque a tecnologia é uma coisa complicada, né? Eu sempre brinco, né, que no passado o que limitava certas coisas era a tecnologia, né? Aí depois a tecnologia foi evoluindo, e hoje praticamente pode-se tudo, né? A questão é, será que deve-se fazer tudo, né? Tem limites legais, limites éticos no tudo, né? Como o Ministério vê essa junção de tecnologias, banda larga e espectro e sinal pelo ar? A gente tem uma legislação que cuidaria adequadamente disso? É algo que eu nunca pesquisei melhor, Max. O que você podia dizer para a gente? Vamos dividir a questão aí, né, Fini? Do ponto de vista de negócio, de tecnologia, eu acho que a gente já abordou bastante sobre ser um celeiro de oportunidades para a radiodifusão. Você trazer a internet, né, traz um conjunto enorme de oportunidades para o setor de radiodifusão. Então, por exemplo, eu sou uma pequena geradora em qualquer cidade do país, né, eu não faço parte de uma rede, né, no momento que eu tiver o meu conteúdo na internet, o meu alcance é global. Isso é interessante para mim, né, enquanto para o meu negócio, né, isso traz oportunidades para mim, né. Então, fazer essa integração, acho que chovendo molhado, a gente dizer da quantidade de oportunidades que há a partir dessa integração com a internet, né? E também, da mesma forma, como já falamos, né? O efeito de atraso ou mesmo de prejuízo ao negócio que teremos se não formos nessa direção. Dizer, não, eu vou ficar como sempre fui, né? Aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, morri assim e tal, né? Enfim, vou ficar obsoleto, né? Corro o risco de ficar obsoleto. E a propósito, né? O presidente Lara mencionou isso. Eu fui muito cuidadoso com a minha fala, né? Mas eu tinha uma parte da minha fala que falava algo tão grave como ele falou, o risco realmente de desaparecer, né? Mas eu não acho que seja assim, né? Eu acho que, como eu falei, assim, a radiodifusão, por ser aberta, por ter a cobertura nacional, pela facilidade de uso, eu ligo minha televisão, sintonizo um canal, tenho lá conteúdo, né? Isso sempre vai ser relevante. Eu tenho lá pessoas brasileiros que geram conteúdo, eu tenho profissionais de jornalismo que geram conteúdo que é verificado, que tem enfim, credibilidade, né? Isso tudo tem valor para qualquer tecnologia, né? Mas o risco que se corre é que se não fizer, a gente mais e mais vai se tornar obsoleto frente a outras mídias. Porque esse mesmo conteúdo, no momento que está digital, pode se trafegar por qualquer meio, né? Pode ir para o streaming, pode ir para a internet, para um portal, enfim, pode circular de qualquer meio, pode ir para a televisão para assinatura, enfim, pode ir para o satélite, tem vários meios que podem entregar esse conteúdo. Então, se a gente não evoluir, a última etapa, a distribuição pode ter que ser feita. E no aspecto legal,
O que a gente tem procurado aqui, Fini, a gente tem procurado fazer a desburocratização da radiodifusão. O setor, ele é um setor que, enfim, é conhecido por ter uma burocracia estabelecida ao longo de anos aí de existência da radiodifusão, né? Burocracia importante porque mexe com a formação de opinião, por assim dizer, né, das pessoas, né, por levar entretenimento, por levar questões culturais, né, mas quando a gente olha para outros meios, os outros meios não sofrem dessa mesma peso regulamentar, desse mesmo peso burocrático. Então, o que a gente tem procurado fazer é sempre atuar forte, isso é uma determinação dentro do governo. Esse governo ele é forte em procurar flexibilizar, diminuir a burocracia, né? Mas para o setor de radiodifusão isso é fundamental. E a gente participa de algumas discussões em que se fala, não, tem que regular a internet, tem que fazer, colocar o que passa comigo tem que passar para a internet, né? Eu defendo que a gente não vá por esse caminho. Eu defendo realmente de aliviar o setor de radiodifusão da burocracia para se aproximar do modelo mais livre da internet do que o oposto, tentar pegar a internet, que é um meio de inovação per si, e tentar engessar ele. Eu acho que esse não é o caminho adequado. Perfeito. E Max, olha só, na conversa, quanto ponto positivo que a gente encontra do Ministério. Então, me veio à cabeça essa questão do mosaico, né? Que é um passo, assim, enorme na direção da transparência, na direção da simplificação dos processos. E assim, a gente está evoluindo muito nisso, é notório, né? E não tem outro jeito, porque na velocidade que a tecnologia anda, a gente só consegue caminhar dessa forma. Então, assim, registrar também os avanços no sentido de sistemas, né? Agora também para cadastro nos sistemas de Digitaliza Brasil, foi tudo eletrônico. Então, assim, o Ministério tem evoluído muito e nos ajudado muito nessa questão. A gente está esperando a conexão do Luiz Cláudio voltar, e eu aqui queria colocar para o Márcio e para o Flávio uma questão que tem muito a ver com o fórum e a gente às vezes deixa passar, né? Que é a interatividade. Foi lembrado isso por um colega aqui através do site. O Luiz voltou. Luiz, estávamos falando de ti, tá? Me ouve? Ouço. Você me ouve? Então, que bom. Ouço sim. Então, eu estava pedindo opinião do Flávio e do Márcio, e agora eu queria a tua na sequência. Não podemos esquecer que a interatividade da TV digital, tanto a TV digital 2.0 quanto a TV digital 3.0, que está por vir, é feita por universidades brasileiras. Está aqui a mensagem do nosso colega conselheiro, professor Moreno, que representa a universidade, que nos lembrou desse fato. Agradeço, Moreno, muito obrigado, professor, por ter lembrado isso daí, que é algo, Max, que também enriquece ali tudo que a gente faz de evolução, né? Além da evolução que a gente traz de fora e a gente pega do exterior, a gente tem também desenvolvimento brasileiro que está na interatividade. Mas o que vocês poderiam dizer, já indo para a finalização? Depois eu queria te ouvir, Luiz Cláudio, se concordar sobre essa parte de interatividade brasileira, né? Eu te alternei por conta da conexão, você me perdoa. Nada, não tem problema. Flávio e Márcio, o que vocês dizem aí dessa oportunidade de interatividade brasileira e quais são suas palavras finais aí para a nossa audiência sobre o que esperar da TV 3.0? Não sei, Flávio ou Márcio, quem quiser começar. Essa interatividade brasileira, isso é um orgulho para nós, é um orgulho para o nosso setor, é um orgulho para... Não tenho dúvidas alguma que o Marcos concorda comigo, é um orgulho para o Ministério das Comunicações. E, aliás, a televisão no Brasil, a TV aberta no Brasil, é um orgulho para nós brasileiros, porque você não tem nada semelhante. O Brasil é peculiar, o Brasil saiu sempre na frente, e nós temos uma belíssima televisão aberta,
E melhor ainda do que isso, como diz o Márcio, o recheio é a melhor parte do sanduíche, com belíssimos conteúdos. Então, eu acho que nós temos que estar sempre, temos que sempre nos orgulhar disso, como brasileiros, dessa interatividade criada por brasileiros. E queria, mais uma vez, agradecer, Fini, a participação aqui nesse importante painel, e principalmente pela importância que a SET tem, é fundamental para o nosso setor, fundamental para o nosso mercado, e dizer que a ABERT estará sempre pronta a colaborar e sempre pronta a fazer parcerias com vocês, com a SET e com os nossos companheiros que estão aqui. A Abratel, a Abratel e a ABERT estão sempre afinadas, isso é muito importante. E principalmente o Fórum de TV Digital, hoje presidido pelo Luiz Cláudio, essa parceria também é muito importante. E agradecer ao Max, mais uma vez, o apoio que o Ministério das Comunicações tem. Muito obrigado pela participação aqui, filho. Um abraço para todos vocês. Nós que agradecemos e conte sempre com a SET, conte sempre com a tecnologia, né? É assim que tem que ser. Com certeza. Por favor, Sr. Márcio. Muito bem. Primeiro, aproveito para cumprimentar o professor Moreno, não o conheço pessoalmente, mas acompanhei a participação dele aqui no evento da SET. E, como eu disse antes, professor, que bom que nós temos jabuticabas, né, tão competentes, né? Nós, brasileiros, somos capazes. Nós fazemos isso, nós realizamos, já provamos isso. Nós evoluímos as tecnologias de outros quando não criamos as nossas próprias, tão boas, se não melhores. Então, capazes nós somos. Eu acho que esse pensamento, isso tem que contaminar a todos nós, a todos os setores, mas, enfim, não quero ser abrangente. Eu quero ficar restrito aqui, a manter o foco, né? Então, importantíssima a interatividade, é um passo, é um desafio para a radiodifusão, é uma grande oportunidade, como já havia dito, nós vamos conhecer quem nos vê, nós vamos poder interagir, nós vamos poder, com certeza, aumentar a nossa credibilidade, a nossa audiência e os nossos resultados. Precisaremos de regras, sim, não é regra na internet, mas são regras de como os nossos aplicativos estarão dispostos nas telas de televisão que estão sendo produzidas e vendidas pelas diversas marcas que hoje abastecem o mercado brasileiro. E isso é um ponto. Outros ainda surgirão e nós precisaremos debater, discutir e aprimorar isso e formar uma opinião firme, forte, justa, equilibrada e, acima de tudo, que privilegie a nós brasileiros, para o nosso público dentro do nosso território nacional, tá? Porque a gente precisa, e depois disso é questão de reciprocidade. Aproveito aqui para cumprimentar mais uma vez o Luiz Cláudio, presidente do Fórum, ao Flávio, companheiro, amigo, presidente da ABERT, ao Max, querido amigo também, secretário de Radiodifusão, toda a equipe dele, o Wilson, enfim, toda a turma, uma turma boa, moçada competente, de primeira qualidade, todos brasileiros, formados aqui, né, por professores capazes e competentes também, brasileiros. Agradeço a você, Fini, e em seu nome, cumprimento a todos que compõem a SET. Como eu disse logo no início, uma honra para nós da Abratel, principalmente de ter vocês conosco, dando toda essa retaguarda tecnológica de altíssima qualidade e competência. Isso é muito bom, isso só renova nossas forças e nos dá fôlego para todos os desafios que estão por vir e os que virão. Que eu tenho certeza que nós parados não vamos ficar. Muito obrigado. Parar atualmente significa retroceder. Muito obrigado pelas palavras, Márcio, e conte conosco, sim, contamos com a Abratel é a SET também, a ABERT é a SET, o Fórum é a SET, nós somos a SET, né, a sociedade, né? E Luiz Cláudio, agora que a conexão parece que está legal, senhor Luiz Cláudio, por favor, chegou a ouvir as palavras do professor Moreno sobre interatividade
brasileira. Qual a tua opinião sobre isso? E já para as palavras finais, para a gente encerrar, por favor, Luiz Cláudio. Depois a gente ouve o Max. Eu vou falar bem rápido sobre não só a interatividade brasileira, mas a capacidade brasileira de inventividade e de desenvolvimento de tecnologias, né? Eu vou dar só um exemplo que o secretário Max comentou sobre o sucesso do desligamento da TV analógica no Brasil. Eu lembro, eu participei ativamente desse processo, havia uma expectativa se daria certo ou não, e foi essa inventividade, foi essa alta capacidade, desde a academia brasileira, né, as universidades, que criaram todos os modelos, que fizeram também a participação do governo, a participação dessa constelação que está representada aqui agora, que fez com que fosse um sucesso esse desligamento. O México, só queria rememorar isso, voltar a esse tema. Se eu não me engano, foi o México que desligou a TV analógica e pela experiência não foi boa, eles tiveram que religar e remarcar uma nova data de desligamento. Quer dizer, a gente aqui foi um sucesso, graças a essa capacidade de desenvolvimento de toda a academia brasileira. O brasileiro é criativo, o brasileiro é corajoso, ele acredita. E é essa magia brasileira, essa capacidade brasileira que faz dos nossos modelos de negócio da radiodifusão brasileira esse sucesso que é. Acho que eu cheguei a agradecer ao Max no começo da minha fala, logo no início, não sei se o sinal estava bom, sobre o apoio do governo, né, nessa pesquisa que está sendo feita, nos testes que estão sendo realizados pela TV, para a TV 3.0, quero reforçar esse agradecimento. Agradecer também aos demais participantes desse evento. Você, Fini, que está à frente aí do SET Experience, acho que é fundamental. Eu assisti algumas das apresentações para poder aprender um pouco mais também, porque na vida acho que a gente só para de aprender o dia que para de viver, né? Então eu quero também tomar conhecimento das novas tecnologias, novas oportunidades, e acho fundamental deixar como palavra final aqui a necessidade dessa regulamentação. Acho que a tecnologia ela é sempre uma oportunidade de crescimento, mas se a gente não disciplinar, se a gente não colocar freios e amarras e limites, essa tecnologia pode virar ameaça para todos os modelos de negócio existentes. A tecnologia não veio para fazer um setor inimigo do outro, não. Ela veio para fazer um setor complementar ao outro. E eu acho que o que faz essa complementariedade ser harmônica é a regulamentação. Acho que o Poder Legislativo tem um papel muito importante para ocupar com legislação, com instrumentos legais, todas as lacunas e perguntas que vão surgir quando esses testes da TV 3.0 forem evoluindo. Conforme os testes forem evoluindo, sobrarão perguntas, sobrarão questões que vão ter que ser decididas com instrumentos legais, com leis, com portarias, com normas, né? Normas jurídicas que vão limitar a atuação deste e daquele setor, preservando o modelo de negócio existente de todos, sem que um não vire ameaça para o outro. Nós todos precisamos evoluir, todos temos que ocupar o nosso espaço de evolução, sem que um vire ameaça para o outro. Então, acho que é fundamental, e eu acho que a ABERT e a Abratel vão ter um papel fundamental nessa questão, porque são as entidades que estão mais presentes, próximos a essa área de regulação. Então, vão ter um papel fundamental no sentido de provocar o nosso poder legislativo, provocar o poder executivo na medida em que isso couber ao Ministério das Comunicações, acompanhar essa evolução e fazer com que haja espaço de convivência com regulação, com equilíbrio entre as forças, para que todos possam conviver harmonicamente, crescer harmonicamente e a gente evoluir cada vez mais. No mais, é agradecer a oportunidade riquíssima de estar aqui. Acho que para mim foi muito importante poder falar um pouco. Acho que virão outras oportunidades, até porque as pesquisas, os testes ainda estão evoluindo, ainda vamos ter muitas novidades para mostrar. A TV 2.5, que é uma prévia do que virá no futuro, já está aí. A partir do início do ano que vem, as pessoas certamente vão começar a viver experiências com a TV 2.5, com os conteúdos já apoiados pelas novas tecnologias, mais aparelhos no mercado, os fabricantes estão inundando o mercado com esses aparelhos, assim como foi determinado pela legislação, pela regulamentação apoiada pelo Ministério das Comunicações, até uma coisa que o Max falou antes. Então, eu acho que é isso. A gente tem que aproveitar todas essas oportunidades, discutir mais, conversar mais,
porque a evolução vem assim, a evolução vem dessa maneira, conversando, regulando, disciplinando, mas abrindo a oportunidade para todos nós crescermos juntos. No mais, muito obrigado pela oportunidade imensa de estar aqui com vocês todos. Não, nós que agradecemos, nós da SET que agradecemos. É um prazer tê-los e a missão da SET é divulgar informação aos profissionais da área, inclusive, né, para toda a comunidade da mídia, mas também para os profissionais da área. Então é fundamental que a gente tenha esse tipo de conversa desse nível aqui. Max, cara, tu saiu mais elogiado aqui. Eu me lembro que foram 4 ou 5 gols aí, Mosaico, Digitaliza Brasil, apoio aos testes. Quais são suas palavras finais aí? E dado esses agradecimentos aqui, registrar novamente o apoio do Ministério a todos os nossos processos, sejam técnicos ou sejam processos de alteração de padronizações, como a gente tem feito, né? O Ministério sempre esteve ao lado, sempre ajudou, então te agradecer e solicitar as palavras finais para a gente. O que você gostaria de dizer para nós aí no final, encerrando o painel? Obrigado, Fini. Dizer inicialmente que tudo isso não é mérito apenas meu, é de uma equipe, né? E de uma equipe liderada pelo ministro Fábio Faria, né? Que dá para nós aí a segurança para seguir nesses caminhos de promoção da inovação no setor de radiodifusão, de mostrar a importância da radiodifusão aberta, universal, que integra o país, né, para a nossa sociedade, né, a importância disso, né? E como mensagem final, eu queria destacar 2 pontos, Fini. O primeiro, né, da minha felicidade, eu já falei disso, né, do país contar com uma sociedade de engenharia de televisão e com o fórum do SBTVD, com a qualidade que possui. É dizer o seguinte, fizemos uma chamada para o mundo. Olha, o Brasil está definindo o seu padrão de televisão 3.0. Fizemos uma chamada para camada física, camada de transporte, codificação de áudio, de vídeo, aplicações, né? E a força da nossa engenharia associado com o poder da nossa radiodifusão e de nosso mercado mobilizou interessados de todo mundo. E esses interessados vieram aqui, ao Brasil, não fomos nós que fomos procurá-los, eles vieram ao Brasil, se submeteram às regras estabelecidas pela chamada, estão sendo testados por, enfim, dezenas de profissionais que estão envolvidos aí, das universidades brasileiras, das empresas, dos fabricantes brasileiros, que estão envolvidos nesse processo, né, por causa da qualidade da nossa radiodifusão. Né? Então, e se a gente chega nesse ponto, né, e aí a segunda parte da minha fala, eu lembro de uma fala de um antigo presidente, do antigo secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações, o Touré. Ele não era das pessoas mais, vamos dizer assim, de consenso, né? Mas ele tinha algumas tiradas muito positivas, e ele sempre dizia assim, olha, no nosso continente, ele era africano, quando se quer ir a algum lugar rápido, se vai sozinho, mas quando se quer ir longe, se vai junto. E se a gente está construindo tudo que a gente está construindo, filho, é porque a gente tem o diálogo aqui do setor público com o setor privado e com todos os interessados que está permitindo construir isso. É isso. Quero dar os parabéns aí à SET por essa iniciativa, tá? Dizer que aqui no Ministério das Comunicações a gente está sempre de portas abertas ao diálogo e à construção de um setor de radiodifusão forte, né? Do tamanho do Brasil, com essa história centenária que tem, né? E que ano que vem a gente vai fazer uma festa muito bacana para celebrar os 100 anos de rádio. E vamos organizar uma sede para fazer, enfim, não necessariamente com a SET, mas enfim, com todos os profissionais da radiodifusão, fazer uma discussão sobre o futuro do rádio. Não, certamente, certamente. Max, muito obrigado. Eu também coloco sempre a SET à disposição. É uma entidade
no sentido de assessoramento tecnológico, e assim continuaremos, sempre trazendo as melhores tecnologias do mundo, e às vezes a gente até melhora um pouquinho, como foi com o padrão japonês, né? Eles não gostam que fale isso muito não, mas a gente melhorou um pouquinho o padrão japonês. E agradecer novamente a todos e dizer muito obrigado, Max, muito obrigado, Luiz Cláudio, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Márcio, e lembrar que se tudo correr bem, e correrá, né, temos mais alguns poucos painéis até o final, até o início de dezembro, mais 22 está aí, a gente já lançou o calendário de eventos da SET, está a princípio confirmado agosto de 22 o SET Expo presencial, estaremos todos lá tomando um cafezinho, falando sobre TV 3.0, falando sobre tecnologia, né? E Max, eu sempre converso que sempre na abertura a gente traz um keynote relevante lá para mostrar alguma coisa, como fizemos o último em 19, que foi o último presencial com o pessoal da NHK, quiçá em 22 a abertura será com alguma coisa de TV 3.0, né? Que bacana para a gente. Colegas, muito obrigado, agradeço muito o tempo de vocês, a disponibilidade. Perdão por alguma falha de conectividade aí, Luiz Cláudio, a gente não domina essas coisas, tá? Acho que a falha foi aqui, não foi aí, não. Mas acontece, né? E, gente, muito obrigado. Nada, tá tudo certo. Muito obrigado por todos, Márcio, Flávio, Max, Luiz Cláudio, e nos vemos aí em breve. Muito obrigado a todos e muito obrigado à audiência. Obrigado, um abraço. Abraço. Até logo. Obrigado. Thank you.